Então, boa noite, nós estamos aqui, né, na roda de estudos do Ufologia Integral Brasil. Nosso tema hoje vai ser agroglifos, degraus para o contato, com o Newton Rampasso. Eu vou apresentar um pouquinho o Newton, tá? E depois já passo aí a palavra para ele. Então, o Newton Rampasso, ele é jornalista, pesquisador, escritor, ufólogo. Ele também tem aí um trabalho com relação à espiritualidade, né? Ele fez aí vários cursos ligados à parte mediúnica, à parte psíquica, né? Principalmente ligado aí aos agroglifos. É também formado em fotografia, cursos de astronomia, meteorologia, piloto privado. Ele começou as pesquisas dele em 1991, né? Na Inglaterra, morou na Inglaterra durante muitos anos. Ele tem uma pesquisa aí de mais de 30 anos em loco, nesses agroglifos. Já passou por, acho que 100 agroglifos, ele pode falar melhor que eu, né? E ele vai falar para a gente aí um pouco das últimas pesquisas dele. E também ele tem um livro, tá, gente? Para quem não sabe, ele é autor do livro Como Contatar Extraterrestres. E é isso, eu passo aqui a palavra para o Newton. Seja muito bem-vindo, Newton. Agora é com você. Eu que agradeço. É sempre bom essa oportunidade de falar sobre esse assunto, né, que ele é pouco conhecido ainda. Apesar das pessoas ultimamente estarem aprendendo pela internet e buscando informação, então cada vez mais as pessoas estão entendendo o fenômeno, mesmo que ele seja complicado de se estudar. Então, isso aí é muito bom que o pessoal esteja cada vez mais conhecendo esse fenômeno, porque ele é muito importante e faz parte da nossa evolução, né, diante desse contato que está acontecendo. Eu vou só passar uma orientação para o pessoal que não conhece a plataforma Google Meet. Dá para você colocar em os 3 pontinhos mais opções, alterar layout e colocar o destaque na apresentação, tá, gente? Que isso ajuda bastante a visualizar. É isso. Pode continuar, Newton. Então, como a Fabi estava comentando, né, eu fiquei na Inglaterra por vários anos, aí, mais de 30 anos estudando esse fenômeno. Então, foi uma série de fases, né? O início, onde que a gente aprende o básico, depois teve uma época que os cientistas ficavam dentro das formações, depois passou para o lado mais espiritualista, porque para a ciência o agroglifo não tinha muito uso, porque eles não conseguiam, né, encaixar dentro da ciência contemporânea esse fato de ter tanta anomalia, tanta colocação numa área misteriosa. Então, foi como que constatado assim pelo governo, pela mídia, por todos que eles não teriam controle sobre esse fenômeno, então eles resolveram considerar esse fenômeno uma fraude. E colocaram isso na televisão, as pessoas, muita gente acreditou, né? Então isso aí se tornou um pouco de um fenômeno desconhecido, porque quem conhece são poucos que ficaram realmente insistentes em estudar isso daí. Então, os cientistas que ficaram são raros, porque eles perdiam, né, o emprego trabalhando com esse tipo de coisa. Apesar de tudo, o agroglifo também é complicado de se estudar. Então, você tem que descobrir onde ele está muito rápido, você tem que chegar nele, estudar ele, descobrir as anomalias. Primeiro você vê se ele é uma fraude ou não, né?
porque vocês devem saber que existem as imitações feitas por seres humanos, como nós, que vamos ali tentar fazer alguma coisa. Podem ser artistas, profissionais que fazem propaganda, até mesmo desinformação, né, por parte do governo, grupos especializados em tentar enganar o povo. Então, existe uma série de pessoas que fazem essas fraudes, mas hoje eu acho que vocês que estão aqui não estão muito interessados em ouvir sobre essas fraudes, né? A gente está mais interessado em ver o que é o genuíno, o fenômeno em si. Então, eu vou passar para vocês alguns slides para ter uma pequena noção desse fenômeno. Para quem ainda não tem, eu acho que a maioria tem, então eu vou passar isso bem rápido. E aí, nós vamos passar por uma série de perguntas que vocês têm, porque eu acho que daí eu vou conseguir ter tempo de explicar para vocês sobre as perguntas e as dúvidas que vocês têm. Porque se a gente for fazer e ver imagem, por exemplo, cada agroglifo é um indivíduo, ele é diferente. Então, cada um tem uma história, cada um tem uma mensagem. Então, se a gente vai explicar um por um, são mais de 10 mil, já dá para ter uma ideia de quanto tempo nós vamos ficar aqui conversando e apresentando. Então, vamos tentar passar rapidinho. Aqui nós temos um agroglifo na tela, não sei se vocês estão vendo. Vocês poderiam confirmar que está aí na tela? Sim, estamos vendo agroglifos, degraus para o contato. Isso. Esse aí já é um agroglifo interessante. Vocês podem ver que ele não tem só dois diferentes tons, assim, tipo a planta dobrada e a planta intacta. Porque a área da planta intacta é essa que está verde, escuro. Então você vê o campo ali no fundo, e aí você vê essa imagem meio tridimensional, né, que eles são assim, e a parte onde estão as plantas intactas dentro da formação, forma esse desenho, que se vê um hexágono aí nesse caso. E no centro se vê, se vê várias coisas, né? Tem gente que vai ver uma estrela de 6 pontas, tem gente que vai ver degraus, e a primeira coisa que eu vi foram esses degraus, por isso que eu chamei de degraus para o contato, porque você vê ali, são 3 tonalidades. Existe a parte branca, que é a parte onde a planta está deitada, ela foi tombada. E existe ali, nesse caso desse agroglifo aqui, uma terceira tonalidade, que vocês podem ver que ficam ali onde estão os degraus, ou em duas das pétalas dessa estrela, dessa flor, ou nas laterais dessa estrela, como quiser chamar, esse centro desse agroglifo, existe uma outra tonalidade que ela é como se fosse meia branca, meia verde escura. Ela torna um verde mais clarinho. É ali que foi feito um trabalho onde algumas plantas eram dobradas e outras plantas não eram dobradas. Então, existem números ali, por exemplo, de 144 agrupamentos de plantas com 12 dobradas, 12 não dobradas, 12 dobradas, 12 não dobradas. Esse tipo de trabalho não pode ser feito pelos fraudadores, pelos que tentam imitar o fenômeno. Então, aqui você vê um agroglifo genuíno, porque ele tem esse aspecto que os outros muitas vezes não aparentam. Então, ele é um agroglifo especial. Essa noite estava chovendo, e eu cheguei lá bem cedo, então eu percebi que ninguém tinha entrado nele ainda. Porque quando eu entrei, as marcas de sapato que eu usava marcaram ele. Então, se tivesse alguém feito ele, por exemplo, teriam as marcas de sapato que eu veria.
Então, isso aí já é uma das respostas para as pessoas que têm a dúvida de como diferenciar um genuíno de uma fraude, de um falso, de um feito por pessoas. Então, você verifica, tem centenas de maneiras de averiguar. Uma delas é isso. Se existem essa tonalidade, essa terceira tonalidade, ele já é genuíno. Uma outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é por que tem esse nome, né? É porque existem os hieróglifos, que são escritas sagradas, né? Existem petróglifos, que são aquelas escritas na pedra, e existem até os geóglifos, né? Quando tem marcas na superfície. Aqui no Brasil tem alguns lá no Acre. E então o nome ficou como agroglifo porque ele está ligado à agricultura. Ele não está ligado ao mato. Tem muita gente que fala, o mato está amassado. Não é um mato amassado, a agricultura foi artificialmente dobrada de uma forma que afetou a vida da planta natural. Ela continua viva, mas ela foi afetada de uma maneira que ela mudou de forma. E é isso que causa essa imagem do agroglifo. A modificação do caule da planta. Não mata a planta, não amassa ela, não quebra ela. Ela simplesmente tem dobraduras em ângulos perfeitos para que do céu seja vista essa figura. Agora, quando é uma fraude, as plantas são quebradas e, dependendo da foto, se ela é uma foto bem feita, dá a impressão de ser bonito também pela foto. Mas, olhando lá no campo, eles são completamente diferentes. Uma outra questão é quando foi, porque surgiu agora, anos 80, tem muita dúvida disso daí. Na verdade, ele surgiu ali em 1678, já surgiu uma reportagem sobre agroglifos. E então isso aí é um fenômeno já de séculos. Ele foi pouco a pouco ganhando mais conhecimento, né? O pessoal começou a entender melhor, e foi só agora, nos anos 70, que ele começou a surgir de uma forma com mais detalhes. E os cientistas começaram a ter que estudar isso e disseram primeiro que eram animais, depois que eram os vórtices de ventos, e no fim a ciência não pôde segurar nenhum estudo sobre esse fenômeno, porque não tem como repetir, ele não é padronizado, ele simplesmente é um fenômeno que acontece, não tem uma explicação, é muito raro alguém, uma testemunha, ver ele acontecendo, e mais raro ainda poder ter uma evidência disso. Então, na ciência, como é tudo na base de evidência, fica faltando. Os cientistas que conseguiram evidências, eles conseguiram estudos como esse, por exemplo, do detalhe, né, do nódulo da planta. Ele possui, nesse caso aqui, fendas que foram feitas por pressão de vapor devido a superaquecimento, por algum tipo de radiação ou energia desconhecida. E essa anomalia que causa a dobra pelo peso da parte superior. Então, ela dobra nos nódulos da planta. Então, nesse caso, esse nódulo é específico porque ele estourou. E ele não só aqueceu e dobrou, ele estourou de dentro para fora. Então, a gente tem essa hipótese de que a energia é um tipo de micro-ondas. Nesse jornal científico, para quem gosta da parte científica, eu sempre entrei
sempre pensando na parte científica. Depois eu tive que mudar de lado, porque senão eu tinha parado de estudar os agroglifos já há mais de 20 anos atrás. Mas nesse jornal teve muita informação científica sobre as anomalias. Só que, como não existia uma explicação, a ciência teve que deixar isso aí para trás. E os governos e a mídia resolveram explicar que esses senhores faziam todos os agroglifos. E os fazendeiros que tinham ódio, né, do agroglifo, porque falavam que destruía a plantação, teriam que processar esses dois senhores. Mas como foi um lance de mídia e governo, eles acabaram virando os heróis que desvendaram o mistério. Na verdade, eles fizeram algumas fraudes muito mal feitas, e isso foi considerado que na televisão mostravam uma foto ou outra melhor, e eles foram considerados, então, os feitores de todos os agroglifos do mundo. Agora vamos partir para o genuíno. Esse aqui é um caule que eu estava segurando, um agroglifo genuíno, onde você pode ver o nódulo da planta sem ele ter estourado. Aqui você vê onde ele dobrou. Ele foi aquecido, quando ele aquece, ele dobra, e aí ele é resfriado por essa mesma energia de micro-ondas, só que uma energia refrigeradora. Ela refrigera, volta para a temperatura, e a seiva continua passando, e a planta continua viva. Existem outros cultivos, como esse aqui da couza, que é o que se faz o óleo de canola. Ela é uma planta com caules muito grossos, você pode ver aqui à direita da foto, que ele é como um dedo, né, de grossura. Como que isso aí faz, se ele não tem um nódulo ali? Ele dobra próximo ao chão, pelo mesmo método, que é um tipo de energia que expande, e aí o caule amolece, dobra, e aí você vê ele no chão já dobrado. Nesse caso, ele está em muitas camadas. Então, você vê camadas para a esquerda, camada para a direita, e essas camadas se intercalam, às vezes formando até padrão de cestaria. Agora, da onde ele surge? Tem gente que pergunta, poxa, surge do chão, surge da terra? Não, ele já está muito bem conhecido de que surge do ar. A gente já tem uma ideia, né, de que você só pode ver ele do céu. Se você pisa nele, você não está vendo o que desenho tem. Você está vendo os detalhes do chão para fazer uma pesquisa. Agora, para poder ver a figura, você tem que estar sobrevoando. Então, ele é feito do alto. Ele é feito de uma energia que vem de cima para baixo. E também já foi desvendado que essa energia surge de esferas luminosas. Essas esferas, elas podem ser até como chamadas de bolas de luz. Antigamente, aqui como mostra na foto antiga, assim, eles na guerra chamavam de Foo Fighters, e achavam que era uma arma alemã secreta. Até hoje, são essas bolas de luz ou esferas luminosas, que às vezes não estão nem luminosas, às vezes elas estão escuras ou refletindo. E são elas que produzem o agroglifo de uma certa forma, nós não sabemos como. E elas são sondas, né, conhecidas na ufologia como sondas. Elas são, às vezes, desovadas aí por naves em forma de charuto, às vezes elas saem de discos, propriamente como discos voadores, às vezes elas aparecem por si só, e são essas sondas que estão antes, depois, durante, elas estão em todo canto que tem agroglifo, essas sondas estão ali. Então, muita gente já viu, e um amigo meu teve a grande oportunidade de filmar uma delas.
Então, vamos ver se eu consigo passar aqui, como está um pouco diminuída a tela, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou tentar passar assim mesmo, que é um filme que ele fez, mostrando uma dessas bolas de luz. E o interessante desse filme é porque ele foi feito numa época que essas pessoas não davam a mínima bola. Quando tinha alguém que falava, eu vi esferas luminosas, as pessoas, elas duvidavam que elas existissem. Então isso aí foi muito bom para nós, porque nós pudemos ver que elas existiam. Nesse filme desse meu amigo, ela surge ali no lado esquerdo, em cima, e vai logo para o centro do vídeo. Agora ela já está passando em cima do agroglifo, existiam visitantes ali, não sei se vocês veem agora, está bem no centro do vídeo. Essa esfera, ela pegou uma grande velocidade logo depois que passou no agroglifo. O meu colega de estudos conseguiu ainda filmar ela no ar ali. Vocês chegaram a ver a esfera no vídeo? Sim, dá para ver, sim. Esse é aquele vídeo famoso, o Newton? Ele ficou famoso, sim. Inclusive, meu amigo teve que vender ele para a televisão, tal, mas não a televisão que mostra, né? Ele acabou vendendo isso para um grupo, e o grupo hoje, por exemplo, mostra lá na exibição de agroglifos que tem na Inglaterra. Ele ficou muito famoso por ser um dos poucos casos, um dos poucos vídeos que mostra essas esferas. Mas existem muitos vídeos, muitas pessoas, eu conheço pessoalmente uma dúzia de pessoas que têm vídeos com as esferas. Tem vídeos até dos helicópteros britânicos tentando capturar uma dessas esferas. Então, existem muitos vídeos, e nós já sabemos que essas esferas são as sondas ufológicas, e elas são as responsáveis por emitir a energia, como se fosse uma impressora. Só que elas são do tamanho de uma bola de basquete, elas não são grandes, elas são umas esferas assim, entre uma bola de futebol e uma bola dessas de fazer pilates. Então, elas variam de tamanho, com uma média do tamanho de uma bola de basquete um pouquinho maior. E elas que emitem, elas são várias às vezes são centenas delas, às vezes são dezenas, às vezes umas poucas. E elas que fazem, de alguma forma, a emissão, como uma impressora, que vai causar os pixels no papel da impressora, lá eles causam essa energia de dobrar os caules das plantas para formar a figura. Aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, de umas tipos esferas em naves que também estão sempre por perto dos agroglifos. Eu já cheguei a ver várias desses tipos discos próximos dos agroglifos. Agora tem um vídeo que ele é controverso, porque quiseram dizer que ele era uma fraude. Não quiseram aceitar que ele era verdadeiro. Fizeram uma grande história, uma mentira, assim, muito bem contada, mas que no fim não tem como, né? A pessoa que apresentou esse vídeo, ela veio ali no bar onde nós nos encontrávamos depois de um dia de pesquisas. Nós íamos ali nesse bar, era 1996, esse cara apareceu com esse vídeo de manhã, cedo, eram umas 10 horas, todo mundo foi lá para o campo, viu o agroglifo, e esse vídeo depois, esse cara sumiu, na verdade, esse cara nunca mais voltou, e fizeram uma cópia do vídeo dele ali no bar mesmo,
E essa cópia acabou aparecendo depois na mão de uma pessoa que tinha uma agência de computação gráfica, e ele falou que ele que fez esse vídeo. E aí a mídia passou a dizer que esse vídeo era uma fraude, que foi ele que fez, tal, e o pessoal acreditou. Mas, na verdade, esse daqui é o único vídeo de um agroglifo sendo feito. Esse cara estava deitado no campo quando ele fez isso, e quando o fraudador foi interrogado para saber como que ele fez isso, ele falou que pôs uma câmera no tripé. E foi aí que ele já falhou, porque ele não sabia que ele estava deitado, ele só tinha falado isso no bar, que estava deitado no campo quando ele fez o vídeo. Então, ele não conseguiu provar o mesmo ângulo quando foram fazer as provas. Então, foi provado que o que ele estava fazendo era uma fraude, mas que o vídeo é autêntico. Até hoje a confusão existe sobre isso. Então, aqui vocês vão ter, no meio desse vídeo, a demonstração que vai ser repetida, vocês podem prestar atenção, vai ser repetido, das esferas produzindo o agroglifo. Assim as testemunhas viam, e assim era feito, em segundos. Presta atenção no centro do vídeo. Aí vocês podem ver são várias esferas, e elas estão girando sobre o campo, e o círculo aparece em segundos embaixo. Elas fazem umas poucas voltas, e o agroglifo já está feito. E é assim que eles acontecem, mesmo que eles sejam enormes, às vezes eles têm centenas de metros, e é dessa mesma forma que eles surgem. Quando é feito à noite, muitas vezes ele é só visto um flash de luz. Às vezes se vêem luzes, né? Como naquele caso que foi relatado em 1678, o fazendeiro viu as luzes à noite, flutuando sobre o campo. E até hoje continua igual. São as luzes que flutuam sobre o campo, e ali aparece o agroglifo. E esse aí já é o agroglifo desse vídeo, feito já de cima. Vocês podem notar que é um vídeo muito antigo, mas é o único que nós temos que mostra como que ele foi feito. Passado essa época, né, de briga de governo com mídia para obstruir o conhecimento da população e dizer que isso era uma fraude e tal, começaram a surgir coisas como esse daí, que são fórmulas matemáticas, é álgebra. E essa álgebra só um matemático acaba conhecendo, né? Hoje, se vocês quiserem estudar, vocês vão lá na internet e põem Mandelbrot 7. Vocês vão ver que isso é uma complexidade enorme que existe de fractais, da ciência do caos e das frações. E isso foi feito numa época que ainda eles pensavam que era o vento que fazia, 1980. Então, aí que a ciência saiu, entraram então outros grupos mais espiritualistas, e surgiram então novas ideias de tentar decifrar a comunicação que eles estavam passando para nós. O que significa isso? Então começamos a fazer ligações com eventos astronômicos, biológicos, matemática, eventos de todo tipo
de todo tipo de matéria, até química, era às vezes envolvida com desenho de moléculas. Então aí nós vemos estrelas de 5 pontas, elas já são decodificadas como o planeta Vênus. Então existe uma conjunção com Vênus, ou Vênus estaria naquele periélio, que é um momento de mais proximidade da Terra. Então eles sempre informavam uma coisa que ia acontecer. E para você ter uma ideia, por que então é Vênus, a estrela de 5 pontas? Porque nós chamamos o Vênus, né, de estrela d'alva, aquela que muita gente, na astronomia, nós conhecemos os planetas e as estrelas, mas as pessoas que não conhecem, eles vão falar que aquela estrela mais brilhante do céu é Vênus. Então, por que tem as 5 pontas? Isso daqui, se você colocasse para ver a órbita da Terra e Vênus, de uma maneira astronômica, você vai ver que vai formar essa flor ou estrela de 5 pontas. Então está relacionado às órbitas dos planetas em volta do Sol. Esse aqui, por exemplo, é a órbita de Marte. Marte tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontas nessa flor ou numa estrela. E aí a gente chega nesse ponto onde, quando tiver alguma coisa relacionada a Marte, vai ser esse tipo de agroglifo, que são as estrelas de 7 pontas. E aí o pessoal começou a decifrar muitas coisas interessantes, como esse aqui é o grafeno. Por que o grafeno? Ele surgiu, um químico reconhece a molécula do grafeno. Então aí você vê, por exemplo, o agroglifo surgiu em 2010, junho. No mesmo ano, 2010, outubro, os cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Física, trabalhando com o grafeno. Então era só como que um realce para o grafeno, porque ele ia ganhar o Prêmio Nobel de Física. Esse agroglifo já tinha relação com o campo magnético, inclusive nesse aí eu cheguei nele quando ele tinha acabado de acontecer, e ele estava cheio de névoa ainda, porque existia o vapor das plantas, então muita névoa em cima dele. Esse caso aqui aconteceram 2, fizeram até caixinhas de música para eles, para ver se tocava alguma música, mas não era isso. A charada dessa vez era colocar um sobre o outro, e a combinação era uma imagem religiosa, como vocês podem ver aí, do Santo Sudário. Decifrados foram centenas deles, ou talvez até milhares, né? As moléculas da melatonina, nesse caso, né, que ela é um hormônio que faz a pessoa relaxar. Então, cada uma delas parece ter uma mensagem, ou várias, né, incluída. Esse aqui também teve muito interesse, porque só um matemático descobriu que isso aí era o número π. O número π ele descobriu cortando como se fosse uma pizza. E aí descobriu que estava ali os 3,14. E se vocês notarem também, não só essas mensagens são como que aleatórias, assim, diferentes grupos, elas têm vários sentidos. Tem gente que vê uma coisa, tem gente que vê outra. Tem gente que vê aqui uma galáxia. Tem gente que vê aqui um fractal. Então, esse agroglifo, por exemplo, 2001, foi no auge, quando os agroglifos estavam ocorrendo em um grande número, em um tamanho enorme. Para vocês terem uma ideia do tamanho, contam essas linhas de tratores. Essas linhas de tratores, elas têm aproximadamente 2 metros entre elas, porque essas linhas são duplas. Uma roda do trator fica numa linha, a outra roda na outra linha. E entre uma linha de trator e a outra tem uns 20 metros. Então, se você contar aqui desde o comecinho, você vai ver que são 50, 100, 200, mais de 200. Essa daqui tinha mais de 300 metros, eu acredito. Porque cada campo também, dependendo da máquina, tem uma variação
no tamanho das linhas de trator. E de dentro dele, aqui naquele ponto central, chegou até a pousar um helicóptero. Quando eu fui atravessar essa formação, ela era curva. Então, você vê um pouco da curvatura nessa foto, e a gente não conseguia ver de lá do chão o outro lado do agroglifo, porque ele era curvo. Ele tinha 409 círculos. Esse daqui também é enorme. Vocês podem ver aqui pelo tamanho das linhas de trator. E existem, eu estaria aqui semanas mostrando para vocês imagens como essa, tridimensionais, mostrando agroglifos fantásticos. Mas eu tive que cortar isso bem rápido para poder ter a chance de vocês fazerem bastante perguntas. Uma pergunta que às vezes já está no gatilho é: que cultivo? Trigo? Só trigo? Não. Qualquer cultivo. Esse aqui é no feijão. Olha que bonito. E era no feijão. Aquilo lá que vocês veem acima é um sítio arqueológico, um sítio pré-histórico, né? Porque todos os agroglifos, eles têm uma conexão com uma área pré-histórica também. Essa região de Wiltshire, onde eles acontecem muito, é uma região cheia de assentamentos pré-históricos, de uma civilização desconhecida. Então, as pessoas achavam que era um castelo neolítico, que os romanos tiveram lá tal, mas se você conseguir estudar aquilo melhor, você vai ver que ele é ainda mais antigo. Então, existia alguma civilização naqueles locais e que podem estar hoje relacionados a esses agroglifos. Eles podem ter sido uma hipótese de que tenha essa civilização, né, que foi para outros planetas, e eles voltam hoje fazendo os agroglifos, utilizando esse drone deles aí, né, a tal esfera, para fazer essa figura e para nos passar um pouco de informação, para fazer a gente estudar um pouquinho. Porque é muito bacana ficar matando essa charada, a gente aprende muitas matérias. Cada um deles tem um desenho, cada um deles está relacionado a um lugar pré-histórico, nesse caso aqui é o Stonehenge. E às vezes eles estão em cima de um outro assentamento, como nesse caso aqui, existe um outro Stonehenge enterrado ali. Só foram descobrir isso depois do agroglifo, quando passaram com aqueles equipamentos modernos de radar subterrâneo. E por aí vai. Então são aqui figuras biológicas, isso são andorinhas, mudança climática, mudanças no mar. Isso acontecia antes de que teve uma invasão desse animal marinho na costa da Inglaterra. E por aí vai, desenhos astronômicos mostrando fases da Lua, do Sol, e muita coisa é demonstrada nesses desenhos. Também tem muita gente que se interessa por tinha anomalia, tem anomalia, muita anomalia. São também centenas de anomalias, então a gente pode dizer que parte de campo eletromagnético é modificado, existem às vezes outras anomalias, inclusive do tempo, que mexe com o tempo dentro e fora, dando a impressão de que eles são também portais dimensionais. Aqui, por exemplo, eu tive estudando eles em campo e marcando eles no mapa para tentar descobrir aonde que estava o próximo. Então, quanto mais a gente brinca com a figura, mais interação a gente consegue. Quando eu fiz isso, eu falei assim, parece que vão formar um cubo, mas eu não sabia em qual ponta dessas 4, em que distância eu deveria estar para ver o próximo. E olha o próximo onde é que foi. Ele foi justamente dentro desse cubo, mas num lugar que não dava para adivinhar. E qual era o agroglifo? Se vocês verem aqui, por incrível que pareça, era um cubo. Então, são interações, né? Isso daí também é uma forma
de contato interativo. As pessoas que vão lá, elas começam a entrar em interação com essa inteligência, que são esses seres por trás dessas naves que soltam as esferas e fazem esses desenhos. Esses seres, eles são seres de diversos lugares, né? As pessoas às vezes falam de outras galáxias, às vezes eles vêm até aqui numa viagem que demora não sei quanto para poder fazer desenho na plantação. Pois é, eu acho que eles não vêm de tão longe, eles podem estar muito mais próximos, eles podem ter vivido aqui na Terra e eles podem conhecer a gente muito mais do que nós mesmos. Então essa é a impressão que dá, que eles estão próximos, eles estão aqui e eles estão fazendo isso simplesmente para nos dar um pouco mais de conhecimento, para preparar as pessoas para um contato maior. Não é chegar aqui e todo mundo ficar assustado com esse contato, mas sim um contato sutil, onde as pessoas pouco a pouco vão aprendendo que existe esse contato. Porque essa figura não é nada mais, nada menos que um contato de segundo grau. É uma marca de um objeto voador não identificado, que são as esferas de luz, estão deixando essa marca no solo. E essas marcas, por exemplo, eu trabalho um pouco com a parte artística. Eu gosto de fazer ela desenhando. Quem gosta de fazer desenho, é muito bom fazer o desenho e perceber os detalhes. Porque às vezes nós temos aqui 4 estrelas. Cada estrela tem 6 triângulos. Só um triângulo tem o mesmo tamanho de um outro triângulo de uma outra estrela. Se você perceber ele no campo, vai ser quase imperceptível, mas ele forma ali uma estrela de 12 pontas com umas sombras. Essas sombras são dobras diferenciadas em ângulos nas plantas. Então aqui ela tem um ângulo, aqui tem outro ângulo, forma essa ponta, que se vê como uma sombra. Nessa sombra, você vai ver que tem 12 pontas, então eu chamei do agroglifo do relógio, que é dessa forma construído. Na parte colorida é o que se vê no campo, mas existe essa matemática nessa configuração geométrica, a geometria, né, que é envolvida em todos eles quase. Essa geometria mostrava a estrela de 12 pontos. O relógio, nós colocamos num grupo de 12 pessoas, cada uma ali fazendo uma ponta, uma hora no ponteiro do relógio, e aconteceu uma outra anomalia, que no centro desse agroglifo, o relógio do celular começou a retroceder no tempo. Então são essas anomalias incríveis que a gente costuma ver. Aqui vocês podem ver que existem sempre pontos de pré-históricos, sites pré-históricos. Daqui é enorme, ali atrás, o agroglifo aqui embaixo, apontando um despertador. Seria para despertar para quê? Despertar provavelmente para a pandemia, porque foi justamente em 2019 que surgiu isso aí. Então, existem várias conotações. Às vezes a gente simplesmente tem que arriscar e tentar descobrir qual é a charada. Esse aqui da formiga, por exemplo, eu achei interessante também porque tem aquele círculo da morte, onde as formigas giram uma atrás da outra e morrem de fome e de sede porque elas não saem do círculo. Então aqui mostrando uma formiga saindo do círculo é como uma mensagem para a humanidade, né? Sair dessa situação que nós estamos destruindo o planeta para começar uma nova etapa melhor para a humanidade. E por aí vai. Nós temos aqui conexões com a cultura maia, nós temos respostas para as nossas questões, como aqui nós enviamos para o espaço uma pergunta, uma informação sobre os seres humanos, e esse telescópio aí, esse radiotelescópio, é um observatório
em Timbuktu, que quem trabalha aí é o pessoal do SETI, Search for Extraterrestrial Life, que vai ser busca por vida extraterrestre. E se você ver a resposta, está ali no agroglifo, tem um tipo de detalhe ali, que se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem vários detalhes sobre química, sobre o sistema planetário deles, de alguns deles, né, claro, porque são tantos, e esses daí estão dando uma resposta, então essa resposta é específica de alguma espécie em particular. Uma outra coisa que o pessoal pergunta muito, se fica marca no solo e tal. Alguns desses agroglifos deixam marcas permanentes, assim, por até 5 anos. A cultura posterior, depois de anos, ela fica manchada. Você planta de novo, isso aí não é o solo, isso aí é a própria coloração da folha, que ela fica diferenciada do resto. E também muita gente pergunta sobre os seres. E já foram vistos seres? Sim, já foram vistos seres, inclusive por policiais que descreveram esse tipo de seres. Brancos, muito altos, e saíram em alta velocidade quando foram perseguidos. Então, por aí, vocês percebem que é praticamente um contato, que é uma interação conosco. Mas pouca gente tem acesso a isso, infelizmente. Se a gente perguntar aqui no grupo, quem que faz vigília? Muita gente vai fazer. Quem é que estuda? Muita gente vai estudar. Quem é que foi lá no agroglifo? Eu garanto que tem pouca gente que foi no agroglifo. Então, isso aí impede de que o agroglifo seja mais conhecido e existem muitas dúvidas. E ele não tem uma importância que deveria ter para que as pessoas possam estudar sobre esse contato. Eu queria aqui mostrar rapidinho algumas fotos que foram feitas do ano passado. Então, essa daqui essa daqui, por exemplo, foi código binário. O código binário foi decodificado e era a palavra OM, OM, do mantra, né? Aqui eu vou passar um videozinho rápido para vocês terem uma noção que é pisar dentro do agroglifo. Isso aqui eu fui lá no ano passado fazer uma pesquisa rápida e eu estive na maioria dos agroglifos do ano passado. Esse é o trilho do Taror, esse que vê a terra ao fundo, porque nosso código de ética é pisar o mínimo possível na plantação, para manter ela intacta. Aqui já é dentro do agroglifo, vocês podem ver que as plantas deitam de uma forma como se fosse um líquido correndo por dentro da formação. É como se fosse líquido. Nesse caso aí, como eu estava dizendo, né, existem os cultivos mais comuns de acontecer, como trigo, como cevada, e também tem o milho, e tem outros cultivos que são mais comuns de acontecer, canola, aveia, o feijão. Mas em outros países, como a Indonésia, por exemplo, aparece em arroz. Aqui no Brasil, em triticale. Então aí depende muito da cultura, mas aparece em várias culturas. Aqui, quando o fazendeiro resolve destruir um agroglifo, ele estava destruindo o agroglifo no ano passado,
Aqui você vê figuras, às vezes religiosas, né, às vezes de uma certa cultura. E aqui é uma figura que relaciona com a maçonaria, né? E aí eu tive que dar uma estudada para descobrir o que é isso aí. Na maçonaria se diz que o iniciante é o compasso abaixo do esquadro. No intermediário é o compasso no mesmo nível do esquadro, e na maestria é o compasso acima do esquadro. Então aí é engraçado porque ele está aí num nível de maestria, ou se vê claramente que o compasso está acima do esquadro. Esses são agroglifos do ano passado. Se você vê ele aqui, ó, esse aqui foi feito em 2 fases. Numa noite aconteceu isso, e na outra noite ele virou assim. Ele foi transformado de uma coisa para outra. Então aqui é por dentro dele, para que vocês tenham uma noção de como que é dentro dele. Aqui já é outro. Então isso aqui eu fiz uma rápida coletânea dos agroglifos do ano passado. Então aqui a gente tem, aqui tem padrão de cestaria, inclusive na parte de espiral. Então vocês podem ver que é dificílimo, até para tentar fraudar um negócio desse, a pessoa teria que estar ali cruzando e amarrando os caules de plantas. É simplesmente impossível. E nesse ano, nós tivemos, eu fiz aqui uma atualização para vocês, nós tivemos alguns agroglifos, só 5, né, eles estão diminuindo em números, ano após ano, e aqui nós temos esse que aparenta ser um catavento. Então eles retomam sempre esse tipo de, vamos dizer assim, tema de energia livre, usar roda d'água, catavento. Eles repetem, apesar de não ter nenhum agroglifo repetido, nos mais de 10.000, eles repetem essa ideia de algo que utiliza a energia natural do planeta. E esses são os desenhos que eu faço para conseguir me concentrar no agroglifo e conseguir obter melhores respostas. Isso todo mundo pode fazer. Não precisa estar pisando no agroglifo para fazer isso. Esse aqui também, esse foi o primeiro, né, aquele que eu mostrei, esse foi um segundo, foi em outro país, não foi na Inglaterra. Esse daqui já foi falso, vocês podem ver que é uma linha de trator, ele é pequeno, ele é mal feito, você pode ver aqui claramente que ele não é simétrico, você também pode ver claramente que as pessoas não tiveram a capacidade de fazer ele ficar certinho, e ele também tem as marcas de ferramentas aqui, que como se fosse passado uma vez, passado outra vez, e mais uma vez a ferramenta. Então esse é um falso, ele é uma fraude. Aqui nós temos um outro que é muito bonito, pode ver quantas linhas de trator ele atravessou. Então ele é um agroglifo de 100 metros, ele é muito bonito, ele representa muita coisa. Já as pessoas tiveram ideias de que ele representa o girassol, o sol, e outras ideias como chakras, né? Então esse também foi esse ano, foi o segundo agroglifo verdadeiro. Esse foi o terceiro. Ele apresenta ali, então, alguns pontos cardeais, nesse caso aqui, porque ele apontava para o norte. Então, ele tem o norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais. E dentro, como se fosse um radar ou um sinal de Wi-Fi. Então, existem muitos tipos de pensamentos sobre
a figura. E é isso que é interessante, a gente vai estudar e descobrir coisas novas sobre essas figuras. Eu já estava colocando eles no mapa aqui, mas aí eles começaram a aparecer em outra região do mapa, eu ainda não tive tempo de fazer uma verificação maior. Nós tivemos esse aqui também, que são vários círculos que são colocados de uma certa forma que cria aquela imagem. Depois nós tivemos esses dois aqui, esse na França, que se vê que é falso, e esse na Inglaterra, que também se vê que é falso. Você vê que atravessa uma linha do trator. Então foi um grupo de fraudadores, foi lá, entrou pelaquela linha de trator, usaram as ferramentas, fizeram os anéis, o circo, mas se vê claramente que isso aí não é um agroglifo genuíno. Aqui, então, a gente vê um genuíno. Você pode ver que ele tem vários detalhes. Outra vez, o número 12, ele tem ali essa parte dos triângulos. Então, tem muitas outras coisas que podem ser relacionadas a esse tipo de figura. Agora, o que é que eles querem passar para as pessoas? Às vezes um especialista vai conhecer melhor, às vezes vai ser uma pessoa que vai estar ali estudando, que vai acabar tendo alguma ideia ou outra. Então, agora, eu acho que a gente já está falando 1 hora aqui, e eu gostaria de perguntar para a Fabi se nós podemos fazer as perguntas ou se ainda não tem perguntas. Tem pergunta sim, Newton. Eu estava esperando aqui você dar uma pausa. Uma gratidão enorme aí, muita informação. O pessoal aqui pergunta